Como você age na hora da crise? Ao falar em crise, muitos logo pensam na crise financeira, que não é nada incomum na época atual. Mas o dicionário confirma que a palavra tem um uso bem mais amplo: momento decisivo, ataque de nervos, situação social decorrente da mudança de padrões culturais. Na história do povo de Israel, encontramos muitas crises, como, por exemplo, quando o rei Davi já estava velho, Adonias, o filho mais velho, sobrevivente, se aproveitando da fragilidade do pai, se levantou dizendo: Eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. 1 Reis, capítulo 1, versículo 5. Davi já tinha indicado Salomão como seu sucessor, e esta indicação tinha a aprovação de Deus. 1 Reis, capítulo 2, versículo 15. Estamos diante de uma verdadeira crise na nação. Davi ainda pode dar ordens, mas depende de outros para executá-las devido à sua saúde precária. Esta crise vai trazer à superfície o verdadeiro caráter de certos homens. Joabe aderiu à conspiração de Adonias, 1 Reis, capítulo 1, versículo 7, e isto não é surpresa. Em diversas circunstâncias, faltou-lhe a devida lealdade a Davi. Havia 2 homens aos quais Adonias não convidou para participar do golpe: Natã e Benaía, versículo 10. Na rebelião que ele criou, sabia que estes homens não lhes dariam apoio. Por outro lado, Davi tinha certeza que podia contar com eles e também com Zadok, versículo 32, para contornar a situação. Estes 3 homens eram esteio na hora da crise. Jamais cederiam às pretensões de Adonias. Eles sabiam que ele não era o homem indicado para ser rei. Não vacilariam. Logo, seguindo as ordens do rei Davi, tocaram a trombeta e disseram: Viva o rei Salomão! Quando pesquisamos o procedimento destes homens através dos anos, podemos entender que, surgindo uma crise, como de fato surgiu, eles não iam falhar, mostrariam lealdade a Deus e a Davi. Pensemos no profeta Natã. Encontramo-lo pela primeira vez em 2 Samuel, capítulo 7, onde o rei Davi o consultou a respeito da vontade de Deus quanto à construção de um templo para o Senhor. Natã se precipitou e logo o animou a encaminhar o projeto. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 3. Mas, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã, corrigindo-o e explicando que o filho de Davi edificaria a casa de Deus e não Davi. O longo comunicado que Deus transmitiu para Natã naquela noite indica não somente que era um homem de Deus, mas sim um homem em íntimo contato com Deus. O mesmo Natã não vacilou em acusar o rei Davi do seu grande pecado em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 1 a 12. Demonstrou toda a severidade de um verdadeiro profeta de Deus dos tempos antigos. Homens como Natã não decepcionam na hora da crise. Zadok era um sacerdote que se ajuntou a Davi após a morte de Saul, 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 28. Ele era descendente de Eleazar, filho de Arão. Arão tinha 4 filhos. Os primeiros 2, Nadab e Abiú, morreram perante o Senhor, Levítico capítulo 10, versículos 1 e 2. Sobreviveram Eleazar e Itamar. Deus decretou que a linha que daria continuidade ao sumo sacerdócio seria a de Eleazar, Números capítulo 25, versículos 11 a 13. Assim, Zadok era o homem certo para assumir o sumo sacerdócio.
Abiatar era da linha de Itamar. Por conseguinte, não devia ter sido sumo sacerdote e foi deposto por Salomão, 1 Reis, capítulo 2, versículos 26 e 27, onde vemos o homem certo cumprindo as tarefas que Deus lhe confiou. Temos um homem que conquista a confiança do povo de Deus e a merece. Zadok não decepcionou na hora da crise. Benaia era um dos valentes de Davi, segundo Samuel capítulo 23, versículos 20 a 22. Davi forneceu esta lista quase no fim da sua vida, assim indicando que os alistados continuaram estimados por ele até o fim. Benaia não era um homem de fugir quando os interesses do povo de Deus estavam em perigo. Desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova no tempo de neve, versículo 20. Daquela cova, naquele dia, só podia sair um sobrevivente, ou Benaia ou o leão. Mas nem o perigo, nem as dificuldades criadas pela neve o detiveram. Aquele leão apresentava um perigo para o povo de Deus e assim Benaia o enfrentou e o matou. É evidente que ele participou da coragem do seu mestre Davi, que também matou um leão. 1 Samuel capítulo 17, versículos 34 a 35. Benaia também matou um egípcio que tinha uma lança na mão. Na hora, Benaia só tinha um cajado na mão, mas arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Versículo 21. Convém dizer que esta morte não se trata de homicídio. Este homem apresentava um perigo para o povo de Deus. Assim era Benaia, fiel a Davi e ao povo de Deus. Benaia não decepcionou na hora da crise. Na obra de Deus, na igreja local, na vida diária, as crises ocorrem. Elas servem de testes para nós, trazem para a superfície o que está dentro do coração. Vamos tomar a sério nossa vida espiritual? Vamos manter contato com Deus em comunhão? Vamos tentar discernir o trabalho para o qual Deus nos salvou e vamos promover em nós mesmos lealdade ao Senhor Jesus Cristo, custe o que custar? Pois faltando estas coisas, a crise pode nos encontrar desprevenidos. Algum ouvinte, em contrapartida ao teor deste artigo, pode apresentar o caso de Salomão mesmo. Realmente, após certo tempo, ele, que parecia tão firme e resoluto na liderança da nação, decepcionou. Assim, valem para todos as palavras de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia.